A realidade existe fora e independentemente da consciência dos indivíduos. E cabe a estes representarem a realidade, ou melhor, representarem idealmente no cérebro o movimento da realidade objetiva. Teve um encontro que eu estive com vocês presencialmente, onde nós estudamos o texto do Lúria, aquele texto que fala sobre a atividade consciente do ser humano. E ali nós observamos que o autor usou várias vezes, ele repetiu várias vezes a ideia de que o ser humano, diferentemente dos demais animais, pode chegar ao conhecimento da realidade de forma mais profunda, para além da aparência fenomênica, indo à essência. Porém, a essência do fenômeno, ou a apreensão do objeto para além da sua aparência, não está acessível imediatamente ao ser humano. Nesse contexto, podemos afirmar que a essência do fenômeno não se manifesta imediatamente. Daí a necessidade de uma atividade peculiar por meio da qual o fundamento oculto das coisas seja descoberto. Nesse sentido, Marx afirma que se a aparência fenomênica e a essência das coisas coincidisse diretamente, não necessitaríamos de ciência. O filósofo Karel Kozik afirma também que, para se conhecer a essência das coisas, há necessidade da destruição da pseudoconcreticidade, isto é, uma incorreta ou incompleta compreensão da realidade que se atém às aparências, à superfície da realidade. Sua destruição, ou seja, a destruição da pseudoconcreticidade, é necessária para a produção do concreto no pensamento, ou seja, para a elaboração de um correto conhecimento da realidade. O pensamento que quer conhecer adequadamente a realidade, que não se contenta com os esquemas abstratos da própria realidade, nem com suas simples e também abstratas representações, tem de destruir a aparente independência do mundo dos contatos imediatos de cada dia. O pensamento que destrói a pseudoconcreticidade para atingir a concreticidade é, ao mesmo tempo, um processo no curso do qual, sob o mundo da aparência, se desvenda o mundo real. Por trás da aparência externa do fenômeno se desvenda a lei do fenômeno. Por trás do movimento visível, o movimento real interno. Por trás do fenômeno, a essência. Fica claro, portanto, que não é qualquer tipo de mediação que promove um conhecimento mais profundo do objeto ou do fenômeno dado. Para conhecer a realidade para além da sua aparência, é necessária a mediação das objetivações genéricas para si, como a ciência, a arte e a filosofia. Marx, em O Método da Economia Política, que foi um dos textos que nós lemos, o nosso primeiro texto da nossa reunião, ao analisar o método científico de conhecimento, afirma que o pensamento parte da representação caótica do todo para chegar às abstrações. Em seguida, faz o caminho inverso, ou seja, ascende das abstrações mais simples à complexidade do conjunto que foi representado, inicialmente de forma caótica. O pensamento afasta-se momentaneamente do concreto, por meio das abstrações, para que em última instância retorne a esse concreto, agora um concreto pensado, um concreto no pensamento, ou seja, a representação das múltiplas determinações do fenômeno. Há, então, um reflexo subjetivo da realidade no cérebro humano que avançou na direção de um progressivo aprofundamento da explicitação racional do movimento da realidade. Para Marx, o concreto só pode ser captado pelo pensamento científico como ponto de chegada e não de partida. Ou seja, só pode ser captado adequadamente como síntese. O concreto é concreto porque é a síntese de muitas determinações, isto é, unidade do diverso. Por isso, o concreto aparece no pensamento como o processo da síntese, como resultado, não como ponto de partida, ainda que seja o ponto de partida efetivo, e, portanto, o ponto de partida também da intuição e da representação. O concreto no pensamento é o conhecimento mais profundo dos fenômenos da realidade, já que seu conteúdo não é imediatamente observável,
mas sim a síntese de múltiplas determinações que só é possível por meio das abstrações. A análise crítica da dinâmica do capital, que Marx desenvolve em suas várias obras, é um modelo do movimento do pensamento científico, que atinge o concreto por meio das abstrações. A análise crítica da dinâmica do capital, que Marx desenvolve em suas várias obras, é um modelo do movimento do pensamento científico, que atinge o concreto por meio das abstrações. Mas esse método de elevação do abstrato ao concreto não se aplica apenas à análise da reprodução social regida pela lógica do capital. Trata-se de um método necessário às ciências de maneira geral. O passo no pensamento do concreto, em suas formas caóticas, ao concreto pensado, por meio das abstrações, constitui, segundo o filósofo chamado Köpping, a lei universal do desenvolvimento dos conhecimentos humanos e ocupa um lugar especial na dialética materialista. Esta lei nos permite demonstrar as leis que regem o desenvolvimento da imagem cognitiva, sua dinâmica do simples ao complexo, do inferior ao superior, o processo de formação das categorias. Sobre essa lei se edifica a teoria das formas de pensar e sua subordinação no processo de obtenção do verdadeiro conhecimento. Por ele, esta lei constitui o princípio básico da lógica dialética, ao que estão sujeitas, em última instância, todas as demais leis que regulam a dinâmica do pensamento. Graças à argumentação materialista deste princípio, se supera o enfoque metafísico, puramente empírico do pensamento e se esclarece seu papel no conhecimento. A dinâmica do conhecimento, que por meio das abstrações passa do sensorial concreto, sua forma caótica, ao concreto racional, reproduzindo o objeto no conjunto das abstrações, expressa a lei da negação da negação. A abstração é a negação do sensorial concreto, ao passo que o concreto no pensamento vem a ser a negação do abstrato. No entanto, não é o retorno ao concreto inicial, senão o passo essencial ao concreto novo. O passo ascendente do abstrato ao concreto não é um simples processo de adição no qual as abstrações se amarram umas às outras, mas uma síntese delas, que concorda com as relações e os nexos internos do objeto. É errôneo supor que o trânsito do abstrato ao concreto se verifica do seguinte modo: primeiro aparecem abstrações, independentes umas das outras, e depois se unificam. Nesse caso, o concreto não seria mais que uma soma mecânica de abstrações soltas, não unidas intimamente entre si. Porém, na vida real, no processo de formação do concreto, cada abstração surge como continuação e complemento da outra. O vínculo entre elas está determinado pelos vínculos do objeto e seu agrupamento num certo conjunto, melhor dizendo, integridade. Se produz à base da ideia que expressa a lei fundamental que regula a dinâmica do objeto. Mas para evitarmos uma interpretação idealista, é necessário compreender que o caminho das categorias mais simples, abstratas e unilaterais para a complexidade e concreticidade do todo é o caminho do pensamento e não o da realidade. Pois nela as categorias simples só têm existência no interior de um todo já existente. Tal observação é importante porque previne, em primeiro lugar, contra as ilusões idealistas, as quais identificam o percurso do pensamento com os percursos da realidade que deve ser conhecida. Em segundo lugar, previne contra o reducionismo epistemológico, porquanto que o conhecimento científico da realidade não pode ser alcançado sem a mediação do árduo processo de elaboração de abstrações e de reconstrução, no pensamento, das múltiplas relações das quais o todo é composto. Portanto, o pensamento e o conhecimento não prescindem à realidade objetiva. Pelo contrário, o conhecimento é a reprodução, é o reflexo subjetivo, ou a representação mental no cérebro do movimento do objeto do conhecimento. Assim, o sujeito do conhecimento extrai da realidade objetiva as categorias de análise, a fim de conhecer a realidade para além de sua aparência superficial.
Outro caminho para a superação da aparência fetichista do fenômeno é o da arte. Enquanto que na filosofia e na ciência se faz necessário um detour para conhecer as coisas e sua estrutura, ou seja, um momentâneo afastamento em relação à aparência do fenômeno para conhecê-lo nas suas múltiplas determinações, a arte mostra a aparência do fenômeno de outra forma, numa fusão com a essência. A arte revela ao sujeito a realidade constituída por suas contradições intensificadas, com a acentuação de sua dramaticidade. A arte trabalha com imagens da realidade, entendendo aqui o termo imagem como representação mental. Uma representação mental não limitada ao sentido da visão. Outro ponto importante que deve ser aqui ressaltado é que a relação do indivíduo receptor com as imagens artísticas da realidade é imediata. Porém, não se trata de uma relação imediata como ocorre na vida cotidiana, visto que a imediatez da vida cotidiana se resume no pragmatismo e satisfação imediata das necessidades. No caso da arte, a relação imediata é uma prática suspensa. As necessidades imediatas ficam em segundo plano e prevalece a entrega ao mundo da arte. Para conhecer melhor esse assunto, eu indico o livro do professor Newton Duarte, o último livro que ele escreveu, Os Conteúdos Escolares e a Ressurreição dos Mortos, Contribuição à Teoria Histórico-Crítica do Currículo. Então esse livro aqui vai falar um pouquinho sobre a questão da arte, e também o livro da Maria Cláudia da Silva Sacomani, que é fruto, que é produto da sua dissertação de mestrado, intitulado A Criatividade na Arte e na Educação Escolar, uma contribuição à pedagogia histórico-crítica à luz de George Lukács e Lev Vygotsky. Esses dois livros aqui eu indico para você ter um conhecimento maior sobre o papel da arte, no desenvolvimento humano e também na apropriação do conhecimento para além da aparência do fenômeno.